Alô, 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 boa noite, bom dia, boa tarde para você que está me assistindo nesse vídeo. Vou gravar aqui a respeito de algumas coisas que estão acontecendo no Botafogo de Futebol e Regatas essa semana. Notícias do dia, hoje 16 de janeiro de 2026, tá? Esse vídeo indo ao ar amanhã, dia 17. Aqui é um canal de opinião, então não esperem jornalismo nem nada do tipo, porque não é minha intenção. Minha intenção é opinar sobre o Botafogo e falar groselha, tá? Mas algumas opiniões são sérias, na maioria delas. Vamos lá. Primeiro, a headline que o Savarino realmente não vai para o Fluminense, né? O presidente do Fluminense, abre aspas, disse que houve alguns pedidos do jogador, vírgula, não aceitamos, fecha aspas. O pedido do jogador que eles não aceitaram é que ele queria ficar no Botafogo. Esse é o pedido que não tem o que você possa fazer, porque o Savarino teve outras oportunidades, inclusive de ir para a Europa, não quis. Tem a situação do Rio de Janeiro, de fato, mas o Savarino tem uma situação muito confortável no Botafogo, um clube onde ele é ídolo, um clube onde ele é valorizado, onde a torcida gosta dele, onde mesmo diante de um ano fraco e questionável, como foi 2025 do Savarino, ele não recebeu manifestações, não recebeu críticas super pesadas, ele tem um voto de confiança, ele tem um voto de fé da torcida do Botafogo grande. Então é um clube onde ele fica confortável, cara, isso é claro para ele, sabe? Houve a identificação e ok, né? Não se sabe, nem todo jogador, gente, gosta de fazer uma carreira com 7, 8 clubes no currículo. O Sabrina é um cara de poucos clubes, ele foi revelado na Venezuela, Atlético Mineiro, revelado na Venezuela, Rio Salt Lake, Atlético Mineiro, voltou pro Salt Lake, então 3 clubes ainda, e o Botafogo, ele tem 4 clubes na carreira com quase 30 anos de idade. Então, isso é uma coisa legal, sabe? Uma coisa louvável do atleta. Um atleta que consegue ficar muitos anos em um clube de ponta, ele prova que ele é muito qualificado, porque o clube de ponta ele está sempre tentando se renovar, ele está sempre tentando se reinventar. Então, um cara que consegue ter os contratos renovados, ele prova que ele é relevante, tá? Vamos lá. E outra coisa, só para marcar um ponto aqui, eu acharia ruim do Savarino sair? Não. Não por quê? Entre aspas. Porque nós temos um garoto, um fenômeno de 18 anos chamado Álvaro Montoro, que a posição dele não é ponta, é meia. Essa posição que ocupa hoje é o Savarino. O Montoro precisa jogar e precisa jogar na posição onde ele rende mais, tá? O Montoro é um cara pronto. O Montoro não é um cara para você evoluir, não. O Montoro, ele jogou muita bola no passado com um time altamente desorganizado e descompactado, desmobilizado e desacreditado, que era o Botafogo do David Ancelotti, tá bom? Então, não acharia ruim. O Botafogo ia pegar um baita de um volante que é o Wallace Davi, ia receber aproximadamente 19 milhões de reais ainda, ou seja, um valor alto pela venda do Savarino, que já não é um garoto também. E ainda ia dar espaço para o Montoro desenvolver todo o futebol dele, que é um fenômeno, cara. Ele é um fenômeno, assim, é um garoto que eu lembro os primeiros minutos dele contra o PSG. Ele estreou pelo Botafogo contra o PSG. Eu lembro que foi já um negócio assim. Ele tocava na bola e falava, cara, pelo toque você vê quando o cara é diferente, entende? Então. Mas que bom que ficou, porque, vemos e convenhamos, Álvaro Montoro não vai ficar mais uma temporada no Botafogo. Ele vai fazer um grande ano. Ele vai. Ele vai ser vendido ou ao final desse ano, se bobear até no meio desse ano, dependendo do primeiro semestre que ele fizer pelo Botafogo, porque vai ser a janela de início de verão lá na Europa. E a gente vai precisar do Savarino, tá? O Savarino é a carta segura do Botafogo. Montoro é um fenômeno, mas que não vai ficar. E quando ele for embora, o que a gente faz, né? Achar um outro cara como o Savarino, com toda essa identificação, não é uma coisa fácil, tá legal? Então, assunto Savarino passado, só para eu adiantar aqui as coisas que eu vou falar nesse vídeo para você não ir embora, tá? Sobre o Botafogo observando e querendo fazer uma proposta por um paraguaio chamado Enzo Gonzalez, sobre o interesse do River Plate no Joaquim Correa, no Tuco Correa, tá legal? E também sobre o Davi Ricardo não indo mais
para a Rússia a princípio, tá? Isso ainda não está totalmente definido. E sobre o jogo de ontem do pessoal da base na estreia do Botafogo no Campeonato Carioca 2026 contra o Sampaio Corrêa, com a vitória de 2-0. Agora a gente vai falar rapidamente sobre esse caso desse menino que o Botafogo, segundo a notícia, está querendo fazer uma proposta de empréstimo ao Wolverhampton, que é o Enzo Gonzalez, é um paraguaio. Só que acontece, a notícia ela vem do Paraguai. A notícia ela vem de um jornalista paraguaio e me cheira muito, não estou aqui para garantir, mas também não sou jornalista, já falei isso, já tirei esse chapéu de cima de mim no começo do vídeo. Me parece aquele tipo de notícia do empresário que é plantada no país do cara para que o clube que não está aproveitando ele acelere o processo de, olha só, tem um clube aí, sabe, a fim de levar ele por empréstimo. E não se sabe quanto isso, até onde isso é verdade, tá bom? Então, o fato é que eu vi uns vídeos desse garoto, ele é bom de bola, controle ali 1,70 m na altura do Messi, controle de bola junto ao pé também, lembra, obviamente, gente, não tô comparando, não tô equiparando, tá? Eu tô falando estilo, não tô falando de qualidade, tô falando de semelhança, parecer, estética. Ele é um cara que dribla meio que com a cabeça meio para baixa e com a bola muito colada no pé. Quem lembra isso pra você, né? Mas não é jogador para mudar patamar de lugar nenhum, tá bom? É um jogador habilidoso, pode ser útil, pode ser jogador de segundo tempo. Agora é um ponta que nos vídeos que eu vi, as melhores jogadas dele foram pelo meio, não foram pela ponta. Mas, cara, é um Arthur 2.0 na minha opinião, tá? Só que a diferença é que o Arthur é um cara mais experiente, mais provado e que já tá aí no Botafogo já há mais tempo. Então, nada animador para mim, tá bom? Para mim. Isso aqui é bom. Interesse do River Plate no Tuco Correia. Gente, o Joaquim Correia, ele não é um jogador que o Botafogo precisa. Por dois motivos. Ganha 1.700.000 reais, segundo notícias. E ele não rende nem perto disso. Ele é um jogador devagar, lento. É um jogador alto, mas não é o perfil que a gente voltou finalmente a olhar no mercado, que é um jogador forte e rápido. Alto, forte, rápido. Não tem. É um jogador alto, não chega a ser forte. Não é aquele cara que vai nas divididas e é um cara dominante, não é. É um jogador lento, cara. Tem um passe bom, tem uma finalização interessante, mas ele não é o jogador para receber 1.700.000 reais. Você abre esse espaço na folha, você contrata um cara com salário de 1 milhão e outro de 700.000 e você faz a várzea no Botafogo, você faz a festa. E você resolve dois problemas, entende? E isso eu tô falando de ponta. Se a gente for ver a prioridade que o Botafogo tem agora, o Botafogo precisa de volante. E 700.000 reais para um volante é um baita de um salário. Então, as posições têm tetos salariais bem diferentes, tá? Você vai ver um lateral para ganhar 700.000 reais, meu irmão, tem que ser um colosso, tá bom? Como é o Alex Telles. Gosto, tomara que vá, é um pedido segundo a notícia aqui do GE, do Marcelo Galhardo. Tomara que vá, porque resolve um problema do Botafogo de ter que ficar um sentimento de obrigatoriedade em escalar um cara só porque ele ganha 1.700.000 reais. Porque senão pega mal para um clube. Se esse cara não entra em campo, se esse cara passa 5 jogos no banco sem participar, sem ter influência no jogo, sem entrar, já vem o pessoal, pô, Fulaninho tá no banco, 1.700.000 reais, então é complicado demais. Fora que gera um desconforto no elenco em olhar todo mundo na hora de renovar e falar, pô, vocês estão pagando 1.700.000 por reserva, que é um zero à esquerda, tá? Jogador que tem qualidade, mas não pro nível do Campeonato Brasileiro, talvez pro Campeonato Argentino, que eu acho difícil até, mas a pedido do Galhardo, ele que sabe o que ele tá fazendo, não é problema nosso, tá bom? Sobre o Davi Ricardo, gente. Segundo, quem foi que deu a notícia? Bruno Andrade, tá? Da ESPN. O Botafogo se acertou com o Dinamo, mas na hora da negociação com o jogador, segundo o jornalista, não houve acordo com o jogador, tá bom? É bom pro Botafogo vender o Davi Ricardo?
financeiramente é muito bom, porque a gente contratou ele por 11 milhões, vai estar vendendo por coisa de 40 milhões. Mas, se você for pensar na temporada, machuca o Alex Barbosa. Bater na mesa aqui. Você vai ficar contando com o Marçal, que é um jogador de 1,75 m. Não sei se tem exatamente 1,75 m. Eu vi em algum lugar que ele tinha 1,80 m, mas eu acho difícil acreditar que ele tem 1,80 m. 1,78 m. Difícil de acreditar, mas tudo bem, 1,78 m. Um zagueiro de 1,78 m. Você vai sair de um zagueiro dominante de 1,90 m, sei lá, que tem o Barbosa, para ir para um zagueiro de 1,78 m. Que, com todo respeito, né, ele é um cara muito dedicado, identificado com o clube, raçudo, dá o sangue. Adoro o Marçal, gosto muito do Marçal meio. Poucas vezes eu posso falar assim, sei lá, dá pra contar nos dedos de uma mão quantas vezes eu vi o Marçal jogar mal pelo Botafogo. Mas ele é lateral, gente. Ele não é zagueiro. Ele é um cara que faz gol de cabeça, ele é um cara que tem uma presença aérea até interessante, mas eu acho temerário, tá bom? E o Davi Ricardo não. O Davi Ricardo é um zagueiro com vício de zagueiro, canhoto, de muita qualidade. Ele tem muita qualidade. Ele tem um perfil de zagueiro europeu de fato. Uma coisa era, na visão do jogador, olhando pelo prisma do Davi Ricardo, o Torino interessado em você. Você está no miolo da Europa, jogando contra vários times grandes europeus, no caso do Milan, Internacional, Juventus, Roma. E você está olhando no prisma, caso ele fosse para o Dinamo de Moscou, vários países aplicaram sanções econômicas contra a Rússia e não negociam com a Rússia. Não fecham o negócio. Não sei se travou aí, deu um problema aqui de bateria, mas vários países da Europa e ligas europeias não estão negociando com clubes da Rússia, gente. Um garoto novo desse vai fazer o que na Rússia? É ruim para um jogador ir para a Rússia hoje, porque na hora de ser negociado, você não pode ser negociado direito por alguns países. Então, eu acho furada. Eu acho que hoje você ir para a Rússia é o cara olhar somente o prisma financeiro, tipo Gerson, que foi lá ganhar muito dinheiro, tipo Luiz Henrique, que foi quem esteve disposto a pagar o que o Botafogo queria e oferecer um salário bom para o Luiz Henrique. Então, mas nada além disso, tá bom? Que bom que ele fique no Botafogo. Eu acho que é um cara que tem muito a agregar aí na temporada, um zagueiro de luxo pro Botafogo ter. Mas eu acho que isso vai durar pouco tempo. Daqui a pouco parece alguma coisa, o Torino se resolve e ele vai acabar saindo, infelizmente, tá bom? E vitória ontem dos meninos da base, do Sub-20. Interessante o jogo de vários jogadores, esse Caio Vale, não me lembro exatamente o nome do menino. Bom, o Cauã Toledo. Óbvio, gente, que eu tô falando aqui, ó, todos eles praticamente com muita ansiedade, com muita afobação, com erros em tomadas de decisão, querendo mostrar muito serviço, até porque sabiam que o Anselmo estava na arquibancada assistindo. E aí você erra muito por excesso, tá? Não quer dizer que esses garotos sejam ruins, mas você acaba errando muito por excesso. Boa atuação, gostei da postura do Rodrigo Belão, que é o treinador do Sub-20 na beira do campo, enérgico, participativo. Isso é uma boa postura para um treinador. Vai ser muito útil na carreira dele, ele que está no início dessa carreira. Agora a notícia é que no próximo jogo do Botafogo pelo Campeonato Carioca, o Botafogo vai usar somente meninos da base, não vai ter a participação dos profissionais, tal qual foi nesse jogo de ontem, na quinta-feira, onde melhorou muito a entrada do Jordan Barreira, do Matheus Martins, do Newton, do Matheus Ponte. Se eu não me engano, foram esses 4 que entraram somente, tá bom? E o menino que entrou no segundo tempo fez um golaço muito bom. Ele entrou, teve pouco tempo. Só pra eu não deixar passar o nome dele aqui, porque o menino merece. Rapidinho. Esse negócio de propaganda aqui é terrível. Só pra dar o crédito, me dar moral pro moleque.
Lucas Camilo, menino que fez o segundo gol do Botafogo, excelente na qualidade da finalização. Ele tinha tentado uma vez, ele tinha pouco tempo em campo, tentou 2 vezes, acho que tentou até 3, só que uma não foi no gol. E aí na terceira que ele tenta, ou na segunda, caso minha memória esteja falhando, baita golaço. O Douglas Borges, se eu não me engano, que era um goleiro, até o terceiro goleiro do Botafogo em 2023, chegou a tocar na bola, mas não conseguiu pegar. Achei mal também. Achei que a bola veio num lugar de alcance para ele. Ele meio que tentou, ele não saiu do chão. Ele, ao invés dele ficar, se ele ficasse parado e só jogasse o corpo pro lado, não, ele deu uma abaixada assim. Ele botou o corpo para baixo para conseguir espalmar uma bola. Não sei se estava querendo fazer clipe para fazer DVD, mas não deu certo não. Acabou tomando um baita golaço. E é isso. E eu acho que essa postura agora do Botafogo em mandar só os meninos de base no próximo jogo se dá pelo fato de que eles acham que o Sub-20 dá conta, tá? Botaram os profissionais ali para ser como meio que um apagador de incêndio caso desse alguma coisa errada. Mas acho que agora o julgamento deles é que o Botafogo vai conseguir enfrentar qual o time? É o Sampaio Corrêa? Exatamente, Sampaio Corrêa, que perdeu ontem não, ontem foi o Maricá, desculpa. Sampaio Corrêa é o do treinador Reinaldo, que jogou no Botafogo em 2009. E é isso, gente. Esses são os destaques do Botafogo de hoje. Desculpa a minha distração muitas vezes, que eu tô aqui no final do meu dia de trabalho. Eu confesso que eu tô bastante cansado, com a cabeça doendo um pouquinho, bem desgastado, voz, garganta desgastado. E não tive muita energia para fazer esse vídeo, mas eu queria fazer porque, bem ou mal, o importante às vezes é estar feito, tá bom? E tá feito, tá entregue. Não tenho ainda coragem para pedir ninguém para se inscrever nesse canal, porque eu não gravo conteúdo, esse é só um vídeo. Mas se você quiser, fica aí o convite, tá bom? Muito obrigado, valeu, tchau, tchau.